Amém? O teu é diferente aí, então? É igual. Só o de Carol que é diferente, então. Tem alguém mais? Tem alguma outra versão que não tem a vereda? Diga aí, pastor. Essa versão é? Que versão é essa, pastor? Hã? Então, mas no todo, tá falando. Você percebeu que tá falando sobre a mesma coisa? Tá falando sobre Deus nos ensinar a viver, nos ensinar a caminhar, a agir. A de Carol fala o que fazer, não é isso? O que fazer aí do pastor é como viver, né, pastor? O que fazer também. Então, tá o texto está falando sobre a mesma coisa, está nos instigando a buscar o Senhor, porque Ele irá nos ensinar o que fazer. Ele irá nos ensinar como viver. Então, sabe, eu não sei você, mas assim, há muito tempo não, que eu não vou dizer muito tempo, que eu não sou tão velha assim, né? Na verdade, eu sou um pouquinho, mas não parece. Então, todo ser humano, né, ele nasce, sabe, com aquela... Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Né? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? São as 3 perguntas que norteiam a filosofia. Mas assim, sabe, não sei se você já parou para pensar nisso. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê, Senhor? E quando eu era mais nova, né, essas perguntas me faziam pensar. Eu queimei muito o juízo pensando sobre isso. Né? Meu Deus, para que eu estou aqui? Né? Qual é o propósito da minha vida, da minha existência? Né? Para que o Senhor me fez? Né? E há muito tempo atrás, eu passei por uma situação muito difícil. E eu era bem mais jovem mesmo. E eu perdi o desejo de viver. Eu não tinha vontade mais de viver. Eu não vou dizer, enfim. Eu não me matei porque eu sabia que matar era pecado. Mas assim, eu acho que isso foi o que não me fez me suicidar. Mas eu orava ao Senhor, eu fazia uma oração suicida: Senhor, me mata. Eu jogava a responsabilidade para Deus. Eu não fazia porque eu sabia que era pecado, né? Eu tinha muito medo de morar no inferno. A minha avó, ela é da Assembleia de Deus, então ela já prega assim: a sede de Jesus pode ir para o inferno. Então a gente cresce sabendo da existência do inferno, do céu também, glória a Deus. Eu agradeço pela vida da minha avó, ela foi bênção na minha vida, irmãos, foi ela que me evangelizou. Mas assim, eu tinha um temor muito grande do inferno, então isso me fez com que eu não me matasse. Mas eu orava muito ao Senhor, pedindo para que Ele me tirasse do mundo. Calma, pastor, eu não tinha conhecimento de que Deus não mata. Mas eu orava muito a respeito disso. Eu dizia: Senhor, né? Eu estou aqui fazendo... Vamos conversar, sente aqui. Eu estou aqui fazendo o quê? Não sinto utilidade para a minha vida. E eu conversava muito com o Senhor a respeito disso. Mas assim, irmãos, além do que... Eu ainda jogava essa: Jesus aí vai ser tão bom, né? Eu vou poder ver o seu rosto. Eu barganhava ainda. Na expectativa de que minha oração se realizasse. Mas glória a Deus, não aconteceu. Mas eu orava muito isso, porque eu não tinha sentido para a vida, né? Apesar de já estar era muito jovem, ainda estava no começo da minha caminhada com o Senhor, né? Então assim, eu passei por esse momento, né, de depressão, enfim. E passei por muitas dificuldades, enfim, né? Eu não conseguia... Eu me machucava, irmão. Eu não me cortava, mas enfim, né? Passei por muitas dificuldades a respeito de não me aceitar como eu era.
né? Eu orava para o Senhor me encolher, porque eu não gostava de ser alta. Enfim. Enfim, passei por muitas situações. Adolescente é complicado, viu? Olha, é difícil. É uma fase difícil, eu entendo, gente, eu entendo. Mas a gente sobrevive, o Senhor é bom. E nesses momentos difíceis, né, em que eu estava questionando o Senhor a respeito da minha existência, né, o Senhor, Ele usou pessoas, usou ministrações, usou a sua palavra para falar ao meu coração, né? Eu sempre gostei muito de ler, então tem um autor que eu gosto muito que, quando eu li a respeito daquilo, né, eram, né, motivacionais, enfim, mas me ajudou, né, em que ele falava que você não está aqui por um acaso, né? E eu lembro que naquela época, um pouco depois, eu fui para um acampamento de outro ministério, e a gente sempre tinha os momentos de estudo à tarde, e o estudo que a gente tinha à tarde, um dos estudos, era sobre aquele livro Uma Vida com Propósito. E aí tem nesse livro, né, alguns trechos, e eu guardo até hoje esses estudos, que fala assim: em uma tarde o estudo foi você nasceu para ser eterno, o outro foi você não é um acidente. E nesses estudos o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito disso, né? Ele falava que a gente nasceu com o propósito de ser eterno, por isso que a gente acha a morte tão revoltante, a gente não se conforma com a morte, né? Porque a gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para ser eterno, né? O ser humano, ele pecou, e com isso a morte entrou na humanidade, mas o propósito de Deus era que sempre foi que nós fôssemos eternos. E aí ele fala muito sobre isso, e a outra que ele fala, você não é acidente, ele fala, não importa a maneira como você chegou na Terra, você chegou por um propósito. Seu pai e sua mãe têm exatamente as características que ele precisava para fazer você. E, né, Deus, você é exatamente, e ele começava a falar, você é exatamente do jeito que Deus queria, Deus quer e tal, não sei o quê, você foi usado para fazer, né, foi feito para ser usado por Ele, enfim. E há um tempo atrás eu vi um post muito legal, acho que eu até compartilhei, que falava a respeito disso. Você é exatamente aquilo que Deus precisa, você é um abraço para alguém, você é o filho que alguém tanto quis, ou você é um amigo que alguém tanto precisa. Talvez você só precise fazer uma coisa, mas é justamente aquilo que ninguém mais faria. O pastor, ele contou uma vez a história, eu acho que foi nesse final de semana, sobre aquela missionária. Foi assim que contou, eu acho. Da missionária que foi evangelizar na Coreia, e, né, que era uma missionária que saiu do seu país para ir para um outro país. Chegou lá, ela fez, né, o trabalho do Senhor, e ela conseguiu ganhar uma vida para Jesus. E quando ela ganhou essa vida, o Senhor mandou ela voltar. Então, assim, ela só precisou ganhar uma vida para Jesus, né? Deus teve que tirar ela, né, do país dela e trazer para lá para ganhar uma vida, mas só foi uma vida. Mas só ela, né, que poderia fazer aquilo, porque ela foi criada exatamente para fazer aquilo. Então, eu não sei, querido, o que Deus tem com você. Eu tenho aprendido aquilo que Deus quer comigo. Na verdade, eu ainda estou indo, né? Estou chegando lá. Mas o Senhor tem me mostrado, tem me ensinado e tem me ajudado a entender a respeito dos planos deles para a minha vida. E assim como Ele tem plano para a minha vida, Ele também tem para a sua. E eu não sei se você quer ser usado por Deus, mas eu quero muito ser usado por Deus. E eu não sei se você quer cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, mas eu quero cumprir o propósito que Deus tem para a minha. Porque eu sei que a minha vida só tem sentido se eu fizer aquilo que Ele me fez para fazer. E baseado nisso, é justamente sobre isso que essa palavra quer dizer. Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar, né, o caminho que você precisa percorrer, o que você precisa fazer, né, para você poder viver aquilo que Ele tem para você. Deus vai começar a compartilhar com você, né, aquilo que você precisa. Ele vai te ensinar o caminho que você deve andar, aquilo que você deve fazer para chegar lá.
Mas, especificamente sobre veredas, para a gente encerrar. Quando eu estava lendo sobre esse texto, e aquele negócio estava... Deus tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Deus quer falar alguma coisa comigo aqui, Deus quer falar alguma coisa comigo aqui. Nessas horas, né, que isso acontece, às vezes eu sinto muito desejo de procurar o que... Eu não sei você, mas eu gosto muito disso. Procurar o significado das palavras. E o Senhor me levou a procurar o significado dessa palavra vereda. E eu queria dizer para você o que significa. Eu achei 2 significados para ela. Tinha alguns outros lá, mas esses 2, encaixou perfeitamente. Um desses significados significa região que em meio à caatinga apresenta uma grande quantidade de água e vegetação. Então, o que é caatinga? Não é caatinga não, meu irmão, é caatinga. Né? É um bioma, né? Mas é uma região que se assemelha ao deserto. Nós temos aqui, né? A caatinga só existe no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo você vai conseguir encontrar, né? Mas ela se assemelha muito, né? Ela se encontra no sertão. Nosso sertão. Se assemelha muito com o deserto. O sertão não chega a ser um deserto, ele chega a ser um semideserto. Mas é o mais próximo do que a gente consegue chegar a um deserto. Então, quando o Senhor me mostrou sobre isso, Ele me fez... Quando eu li sobre isso, o Senhor me lembrou logo a respeito do deserto. De que muitas vezes na nossa vida, né, a gente passa por situações difíceis e por desertos da vida que, irmãos, não é fácil não. A gente às vezes passa por cada situação que só Jesus, se não for o Senhor conosco, nós não conseguimos passar. Mas nesses desertos da vida, sabe, esses momentos difíceis, quando Ele fala aqui que Ele vai nos ensinar, que Deus vai nos ensinar a andar nas suas veredas, está dizendo que nesses momentos difíceis do deserto, você vai encontrar lugar para beber e comer. A vereda é justamente como se fosse um oásis no deserto. É algo parecido com isso. Então, do mesmo jeito que no deserto, as pessoas que estão viajando no deserto encontram alimento e descanso no oásis, mesmo assim somos nós nesse caminhar com Deus. Nas veredas do Senhor, quando nós estamos andando nas veredas do Senhor, nós estamos sendo nutridos por Ele. Ele tem providenciado aquilo que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, a água que nós precisamos para podermos continuar o caminho e chegarmos até o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas deixa eu te dizer o segundo significado de vereda, que esse eu achei o mais legal. Fala assim: caminho alternativo, através do qual se consegue chegar mais rápido a um determinado local. Um atalho. Quando eu estava lendo sobre isso, né? E algum tempo atrás, algum tempo, quase não sai. Eu tenho orado muito a respeito disso, sobre, né, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo ir? O que eu preciso fazer? E orando muito a respeito disso, né? E quando eu estava lendo sobre isso, o Senhor me fez lembrar sobre esse tempo que eu tenho orado a respeito disso. E o Senhor falou para mim tão claramente, irmãos, que é meio difícil não ter sido Deus falando. E Ele falava assim: você quer chegar mais rápido ao seu destino? Você quer chegar mais rápido? Porque não é só Deus que quer que você chegue no seu propósito. Você também quer, amém? Você quer chegar lá? Então você quer chegar no seu propósito e Deus também quer chegar no propósito que Ele tem para você. Então Ele falou assim: você não quer chegar no seu destino, no seu propósito, naquilo que eu tenho para a sua vida? Diz, quero, Senhor. Ele fez: o segredo é a minha palavra. Ela é a vereda. Você quer o atalho, você quer chegar lá mais rápido, você não quer se perder. E sabe, irmãos, os atalhos que a vida pode dar, pode ser caminhos errados, mas os atalhos que Deus dá, irmãos, é impossível dar errado.
Os atalhos que o Senhor providencia para nós é certeiro, irmãos. Se você se deixa direcionando por isso, sabe? Vai que é certo, vai dar certo, irmão. É impossível dar errado. Se Ele está te direcionando a fazer, né, algo, sabe, talvez seja algo complicado. Talvez nem todo mundo entenda o que você irá fazer, as decisões que você tomar. Mas sabe, Deus está te falando para você fazer, vai e faça. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava, né, com desejo de... Eu trabalhava num local, eu estava com desejo de sair desse local. Mas eu não sabia se era vontade de Deus de sair de lá ou não. E eu também queria muito ir para um congresso que ia ter, né? Mas se eu fosse... Eu só poderia ir para esse congresso se eu não estivesse trabalhando. Porque eu não tinha possibilidade de ir para esse congresso trabalhando. Porque eu trabalhava numa praça de alimentação de um shopping. Então, quando a gente trabalha em praça de alimentação em shopping, você trabalha feriado, dia santo, Halloween, Ano Novo, Carnaval. Você trabalha todos os dias. Você só folga na sua folga. E dá glória que essa sua folga não seja dia de festa, ou época de final de ano, que corre o risco de você perder sua folga também. Então, assim, eu trabalhava lá, mas eu queria ir para esse congresso. Só que se eu fosse para esse congresso não era aqui, eu precisava de pelo menos uma semana de folga. E eu não teria condições de ir. E aí eu fiz, Senhor, eu quero ir, Senhor, mas eu estou trabalhando, mas eu também não quero mais trabalhar aqui, mas eu também não quero ficar sem emprego, né? E eu estava nessas questões, nesses dilemas da vida, e eu estava orando ao Senhor. Então eu chegava lá bem mais cedo, quer dizer, era necessário chegar também por causa do trânsito. Ou você chegava tipo 1 hora mais cedo, ou você chegava 1 hora mais tarde, nesse trânsito de Recife. Mas aí eu optei por chegar mais cedo, né? E eu ficava 1 hora na loja sozinha. Porque eu era a pessoa que abria a loja, então eu pegava mais cedo que todo mundo, 1 hora mais cedo que todo mundo. Mas eu chegava 1 hora mais cedo que o meu horário, então eu ficava ainda 1 hora sozinha dentro da loja. Então eu tirava esse tempo de oração e eu lia a palavra, porque era o único momento que eu tinha do dia também, porque depois você chegava em casa arrasado, eu tinha compromisso com a igreja, enfim. E aí, quando eu cheguei, e eu nesse tempo de oração e orando ao Senhor, buscando a direção do Senhor, né, eu abri um texto de Isaías que falava sobre direção. E nesse texto, eu agora não lembro exatamente o capítulo que fica, mas eu sei que é Isaías. E falava assim: quando você estiver perdido e não souber o que fazer, né, você ouvirá a minha voz te dizendo, vá por esse lado, que é o lado que você precisa ir. Era mais ou menos assim o texto, né? E eu orei entregando aquilo ao Senhor. E depois houve uma situação em que o Senhor disse: essa é a hora de você sair. E aí eu saí, eu pedi demissão de lá, né? E eu saí de lá, mas assim, eu saí com uma paz tão grande no meu coração. Muitas vezes as pessoas não entendiam porque eu tinha pedido demissão, porque eu era uma funcionária que não dava trabalho, enfim, cumpria a minha obrigação, né, irmão, como funcionário. E as pessoas não entenderam, eu tinha a oportunidade de crescer lá dentro, e as pessoas não entenderam porque eu pedi demissão. Mas eu sabia que era uma direção de Deus, né? E naquele momento, a paz do Senhor, né, abundou em meu coração. Eu sabia que era a atitude certa a fazer. E eu fiz, né? E eu consegui ir para o congresso, glória a Deus, aleluia, voltei. Depois dessa decisão, não foi fácil, irmãos, porque depois eu comecei a querer voltar ao mercado de trabalho com carteira assinada. Não foi fácil, né? E eu passei muito tempo procurando, muito tempo procurando. E eu comecei a trabalhar de forma fazendo bico, né? Para poder ajudar em casa, enfim. Mas de carteira assinada estava muito difícil de aparecer. E nessas horas eu comecei a questionar: Senhor, será que foi errado aquilo que eu orei? Eu não estou doida, não.
Eu orei ao Senhor, eu perguntei ao Senhor, eu questionei ao Senhor. É certo, eu preciso fazer isso? Eu posso fazer isso mesmo? O Senhor concorda com isso? E o Senhor disse que sim. Agora eu estou precisando da sua voz, eu não estou conseguindo ouvir. Mas em todo momento eu sabia, irmãos, que não era que Deus não estava falando. Era eu que não estava conseguindo ouvir. Então eu estava começando a colocar, né? Buscando colocar a minha vida assim, sabe? No ponto em que eu pudesse ouvir a voz do Senhor. Como a gente ouviu a ministração sexta-feira na coisa, ajustar a minha antena para o satélite, né? Para buscar a direção do Senhor. E na hora em que eu estava, às vezes, querido, Deus ele vai falar com você aquilo que você não é o que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. E se você precisa ouvir, já é o suficiente. Então, algumas respostas que eu queria, Deus não me deu, mas a resposta que Ele me deu foi o suficiente para mim, né? Era o que eu precisava. E Ele disse que era... Eu não tinha... Sabe quando você pergunta para a pessoa pergunta de volta? Ele disse, você não perguntou a mim? Eu não disse que era para ir? Então... né? E aí foi a luta em eu ajustar o meu coração para não deixar a ansiedade tomar conta. E como é difícil, sabe? É fácil você aprender a palavra. É fácil você entender. É fácil até você conhecer. Agora o difícil é você botar em prática. Aí quando você quer botar em prática sobre aquilo, não fica ansioso por coisa alguma. Quando você vê a vida de todo mundo indo e a sua ficando. Quando você vê acontecendo para todo mundo, mas para você não está acontecendo. Quando você vê todo mundo, conseguindo algumas coisas e você não está conseguindo. Quando parece que a sua vida parou e todo mundo foi. Como é que você consegue ficar não ansioso nesses momentos? Como é que você consegue colocar em prática a palavra do Senhor? Mas o Senhor, Ele continua sendo fiel. Independente das circunstâncias, irmãos, eu prefiro ouvir a voz do Senhor. Ele sabe o caminho que eu preciso andar. Eu quero viver aquilo que Ele tem para mim.